E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora um pouco a respeito dos pés da estátua. Olha que interessante. Eu já fiz um vídeo sobre isso em 2018, quando eu falei sobre a história da humanidade na estátua de Nabucodonosor. Eu vou depois deixar aqui na descrição do vídeo esse vídeo que está muito bom. Depois eu vou pensar em fazer ele novamente. Mas eu quero dar aqui apenas um resumo para você e nesse resumo despertar um pouco essa curiosidade de você estudar acerca disso daí. Então, antes de chegar nos pés, eu quero falar o seguinte. Todo império ele tem um começo e tem um fim. Você vê o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, né? Eles tiveram um começo e tiveram um fim. Só que esses impérios, ainda que tivessem o começo e tivessem o fim, eles também têm em si ideologias e doutrinas religiosas que acabaram advindo, né, sendo introduzido na religião, seja judaica, seja cristã. Isso aí é fato, ninguém discute isso daí. Então, o império ele acaba passando, mas a sua ideologia continua e ela se soma a um império seguinte. Muito bem. Dito isso, a gente vê o Império Romano, que ele começa em aproximadamente 27 anos antes de Cristo. O anjo disse para João, ele falou assim, olha, esse império que está aqui, ele já não é. Ou seja, esse que está aqui hoje, que você está vivendo, o Império Romano, não é a besta ainda que haveria de vir. Ele não é. Quando a gente olha para esse Império Romano ele começa 27 a.C. e ele acaba se dividindo em duas partes ali, que é o Império Ocidental e o Império Oriental. O Império Ocidental se desfez em 476 d.C. O Império Oriental não. Tá? Bom, até aí você está entendendo que diferente ali dos outros impérios, esse tinha dois impérios, ainda que fosse tudo romano, mas um era o ocidental, o outro era oriental. O ocidental padeceu bem mais do que o oriental, era muito mais robusto, tinha muito mais militares, né? E era ali o centro da cabeça religiosa. A capital do Império Romano Oriental era Constantinopla. Por que Constantinopla? Era em homenagem a Constantino. Ali é onde tinha os concílios e tudo mais, onde teve, né, o concílio e tudo mais. Então, esse Império Romano, que olha que interessante, porque se você for olhar o tamanho das peças que é colocado na estátua de Nabucodonosor, por exemplo, o Império Babilônico é uma cabeça pequena, é um tempo menor. Se você for olhar os braços, o Império Medo-Persa é um pouquinho maior, dura mais tempo do que o da Babilônia. Aí você olha para o Império Grego, já é mediano também. Agora você olha o Império das pernas, que dá os três juntos aqui, né, dá o busto todo, o Império Romano realmente ele é enorme, ao passo que o pé ele faz parte de uma formação e nós vamos ver isso daqui mais um pouquinho na frente. Então eu quero dizer o seguinte, o Império Romano, né, faz parte de uma formação, deixa eu concluir, né? Senão faz parte de uma formação que termina nos dedos e os dedos é pequenininho, né? 3 anos e meio. Bom, depois eu volto a falar sobre isso. Então o que acontece? O Império Romano, e essa questão que acaba fazendo ficar fascinante essa história aí. Porque o Império Romano, ele passou por diversas mãos. O Império Romano, ele não acabou lá no ano 400, ele acabou no ano 476, mas lembra que eu falei que as características dos impérios, eles têm o âmbito religioso e o âmbito militar, político, né? Então, o âmbito religioso, as ideologias que eles têm,
estão ali com eles, mas eles também têm um âmbito muito político. O Império Romano, ele trabalha com essas duas frentes. Ele saqueou a religião cristã, ele trabalha com a questão religiosa e ele comprou todo o sistema com a política. Então você tem ali, são duas frentes de combate. Você tem um combate político feroz, né? E você tem o religioso. O Império Romano do Ocidente, você veja que ele naquela época ele estava cercado, né, esse império, aproximadamente ali no ano 395 por aí, né, pelos ostrogodos, visigodos, vândalos, godos, alamanos, francos, saxões, né, burgúndios e os hunos, ou seja, ele está sendo ali totalmente cercado, ele está cercado por esses bárbaros, e esses bárbaros acabam tomando o Império Romano do Ocidente. Eles tomam o Império Romano do Ocidente. Ok, tomou ali o Império Romano do Ocidente, mas o que aconteceu logo em seguida? Eu estou passando aqui os mapas, né, para eu poder visualizar melhor. Há ali, nesse Império Romano, né, uma questão chamada de uma espécie de cristianismo. Houve uma cristianização, porque eles tomaram o império. Mas a fé, as pessoas que estavam ali continuavam crendo da mesma forma. Eles acabavam continuando crendo da mesma forma. Você está entendendo? Então, por exemplo, acabou existindo ali um certo tipo de sincretismo religioso, tá? E aqui está o mapa, né? Depois você dá uma olhadinha no link que eu vou passar para você. Aqui está o mapa e você observa que todos esses reinos que estão aqui, reino ostrogótico, reino visigótico, né? Eles acabaram se tornando cristãos. Quando você vê aqueles monumentos lá desenhados nas igrejas medievais, que são chamados de desenhos góticos, é por causa dessa cultura aqui. Eles acabaram se tornando de novo, tomaram o império, mas eles acabaram se tornando de novo o cristianismo. Você está vendo? O império acabou, o Império do Ocidente, estou falando só do Ocidente. O Império do Ocidente acabou, foi dividido ali. Foi dividido em diversas partes. Mas a concepção cristã continuou. Você está entendendo? A concepção cristã, ela continuou existindo ali, até porque o Império do Oriente continuava de vento em pompa, tá? Só que acontece que no Estreito de Gibraltar, é um estreito bem pequenininho, né? Bem coladinho aqui, ó, com a Europa, África e Europa. O que aconteceu aqui? Os islâmicos acabaram invadindo a Europa. Os islâmicos foram invadir a Europa para poder islamizar ali o Império do Ocidente. Só que houve a guerra, né? Essa guerra, Carlos Martel acaba vencendo e salvando, né, aquele continente da islamização, e eu estou encurtando muita história, né? Eu não quero estender muito nesse vídeo. E essa batalha que Carlos Martel venceu foi conhecida como a Batalha de Poitiers, em 732. E o que aconteceu? Houve um movimento andaluz, né? Que fazer com que aquele Península Ibérica, porque a Península Ibérica foi conquistada pelos islâmicos. Então, da Espanha para trás era cristã. E ali, na Batalha de Poitiers,
Antes de eles conseguirem invadir adentro, Carlos Martel vai, vence eles retomam a Península Ibérica, Portugal ali, retomam ali e recristianizam, mas não é Império Romano, mas a ideologia está ali. E aí você vê um Império Carolíngio, né, e tudo mais, e voando na história, você chega ali no momento do período feudal, né, já há um movimento feudal até, e o outro lado continua tranquilo. O outro lado que eu falo é a Roma Oriental. A Roma Oriental continua fazendo lá os seus concílios, colocando dogmas. Os pais da igreja estão ali, né? Os pais da igreja católica, né? Da igreja católica. Está tendo ali regras de celibato, regras de ceia, né? Colocando ali dogmas de ascensão de Maria, né? E por aí vai, né? Então, o lado de lá continua do mesmo jeito, certo? Os muçulmanos começam a tentar atacar os dois impérios, que no caso agora não é mais o Império do Ocidente, mas somente o Império do Oriente, e é onde começa a ter ali onde começa a ter as cruzadas, que não tem muito sucesso. No ano de 1299, aí nós temos agora, né, o famoso Império Otomano. Esse Império Otomano ele começa em 1299 e finaliza em 1923. Fora isso, nós já tivemos ali, né, o Império Otomano que acaba, né, e não somente o Império Otomano, mas o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Britânico e a Terceira República Francesa e a Itália. Como que eles acabaram? Como que finalizou tudo isso, gente? Olha porque que eu estou contando toda essa história para vocês de uma maneira rápida, sucinta, pulando um monte de coisa. Por quê? Porque tudo que aconteceu ali na Europa, seja no Império Austro-Húngaro, seja no Império Russo, seja no Império não sei o quê, todos mantiveram coeso a questão do cristianismo católico. A Rússia até hoje, ela é católica ortodoxa. Vocês perceberam que essa ideologia, esse império e a política que está lá no Vaticano, está ali. Ela não acabou, não é um império agora que está no mundo todo. A ideologia faz parte boa parte do mundo, a ideologia sim. Mas a ideologia cristã, católica, com suas verdades e suas mentiras. Um exemplo disso, o Natal é um exemplo disso que todas as nações, tirando as islâmicas, comemoram. Isso é influência católica. Mas está lá, o político está lá. Tanto o político está lá que o Papa, ele tem uma certa... Tudo que ele fala tem notoriedade. Tudo que ele fala tem notoriedade. Todo mundo concorda? Não, mas o que ele fala tem notoriedade. Ele é bem recebido. E aí é que acontece o seguinte. Veja o desenrolar da história. Eu peço desculpa se estou falando bem rápido, mas é para que você entenda o discorrer da história e por que nos pés da estátua tem barro e tem ferro. Ferro faz parte dessa história da coxa, né, e da canela da estátua. Faz parte. Então, se faz parte, eu tenho que vir dela, eu tenho que contar a história a partir dela. O que aconteceu com ela. E aí você vê nos pés esses elementos ali, o elemento do barro e o elemento do ferro. O ferro, já te falei, o ferro você tem as ideologias católicas e também, né, o que contabilizou muito a questão política. Isso tudo, ela gera guerras e batalhas. Olha que interessante, nós vemos aqui, ó,
a Batalha de Sisi-Vetvar, em 1566, Batalha de Lepanto, 1571, Batalha de Viena, 1683, né? Essas diversas batalhas que tem ali no Império Otomano. E aí depois disso nós temos, em 1914, o quê? A Primeira Guerra Mundial, aonde acaba todos os impérios, e aí é formado o quê? O que é formado, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, é formado no dia, deixa eu ver aqui, no dia 24 de outubro de 1945, as Nações Unidas. Você percebeu? As Nações Unidas, ela é responsável pela economia e ela é responsável pela cultura. A cultura se coloca aí também religião. Ela é responsável. E a quem que ela ouve? E quem são as pessoas que ela vê, né, como pessoas de notoriedade? Está lá o Papa e agora você vê o islâmico, o islamismo entrando forte nas Nações Unidas. Vocês perceberam? A Liga Árabe, os árabes, porque a palavra ali mistura no aramaico, ali é árabe, esses pés árabes misturados com o quê? Misturado com o ferro, com artifícios de Roma. Você vê que o Papa, quando ele foi lá para Catar, ele foi se encontrar também ali com os líderes muçulmanos, foi recebido como se fosse quase um Alá. Com todo o respeito, com todo o amor, os camaradas estão fazendo alianças. Eles estão fazendo alianças, né? Com um império longo, que não é o grande império mundial, mas que a ideologia, gente, é impressionante, aquela ideologia lá do quinto século está ali até hoje. Mudou uma coisinha aqui com respeito à Inquisição, outra coisinha ali, mas aquele pensamento está até hoje, você vê, é a mesmíssima coisa. E usa-se a política para os seus próprios fins, continua até ao dia de hoje. E aí você vê o que Daniel falou, que é através de casamentos, através de alianças, eles se unam, mas não conseguem estar juntos, né? Eles não conseguem, é como se estivessem juntos por interesse. Então, essa questão da ONU, a ONU, o que ela é, né? Ela está ali para poder fazer com que a sétima cabeça venha a ser montada, e a sétima cabeça está ali nos pés da estátua, né? Onde você vê muçulmano e onde você vê líderes que se dizem cristãos. Você vê isso. E aí você está enxergando toda essa política, por isso que eu contei toda essa história, porque, na realidade, os muçulmanos sempre quiseram tomar, né, o Império Romano. Os muçulmanos sempre quiseram isso. É porque eu pulei aqui a história, né? Não vou falar isso em 24 minutos, mas os muçulmanos quiseram tomar por diversas vezes, os muçulmanos sempre quiseram tomar o catolicismo. E aí o que você vê? Porque a besta, o império da besta, ele é um império que ele não pode ter tradições cristãs, gente. Não pode, ele não pode ter. Ele não pode ter tradições cristãs. Não tem como. Porque é um império islâmico que vai entrar ali. E esse império islâmico que vai entrar ali não vai ficar honrando o Deus da Bíblia. Ele lembra que ele vai mudar os tempos e as leis. E quando ele entrar, e nós temos diversos vídeos falando sobre isso, quando ele entrar, ele vai entrar e vai dar o golpe em quem? Em Roma. A prostituta não cai, não é comida pela besta.
ela cai e é comida pela besta. Então essas ideologias que hoje imperam no mundo, né, de casamento entre iguais, né, ideologias, né, e de gênero, eu dei essa pausa de propósito. Então, tudo isso não tem espaço no islamismo, não existe. Nenhum islâmico vai aceitar isso e não aceita até o dia de hoje. Não vai aceitar. E a gente sabe pelas profecias que quem vai imperar nesse momento são os países ultra-radicais, como os países islâmicos, que vão querer tirar Israel do mapa. Então, o que desde o tempo lá de trás, né, você vê a Roma tentando, de uma certa forma, proteger o cristianismo, mas você protegendo o cristianismo, você protege a fé judaica, você protege, né, a Bíblia judaica. E aí o islamismo sempre querendo arrebentar, mas não conseguia. Quase conseguiu lá no período lá da guerra lá de Poitiers. Quase que conseguiu, quase que conseguiu, mas não conseguiu, acho que lá no século VIII. Então, vira e mexe estava tentando alcançar por meio de batalhas Roma, só que não conseguiu. O que ela fez? Nós não vamos tentar conquistar Roma por batalha, nós vamos tentar conquistar através da política, da mesma forma que eles usam. E aí é quando eles também acabam entrando na ONU e vão tentar, né, e vão conseguir, claro, colocar maioria lá dentro. Pronto, formou a 7ª cabeça. E agora nós temos o que ali? Teremos no futuro 10 governantes, ou 10 cabeças, ou 10 representantes, não sei como é que funciona, ou como funcionará, que vai estar no comando das nações. E aí é onde vai aparecer o anticristo, que ele vai dar o golpe em 3 e vai implementar, trazer a solução para a humanidade, que é justamente matando ali as testemunhas. E aí já é um outro aspecto que é para falar sobre os 3 anos e meio finais. Então você entende, né, que essa guerra que vai acontecer é uma guerra que já Deus não permitiu que o islamismo viesse a tomar conta antes. Deus não permitiu. Oportunidade não faltou. Eles estão um pouco, ou quase, né, 2000 anos tentando islamizar a Europa. Se eles conseguem isso, eles tomam o poder político e tomam o poder religioso, que o Islã é assim, é político e religioso, porque a Igreja Católica era assim, política e religiosa. E agora a igreja misturada com barro, com os árabes, né? A igreja islamizada, vamos colocar assim, né? Porque a palavra mistura está misturado, está islamizado, está com os árabes ali infiltrados, vai ceder espaço, isso vai acontecer, só que a besta vai dar um cavalo de pau na prostituta. Ou seja, as ideologias que hoje existem, as ideologias que hoje elas imperam até por muitos católicos, tá? Vai tomar na fuça, porque eles vão perder para o Islã e vai perder feio, porque nós, cristãos, nós aceitamos o convívio dos diferentes. Agora, os radicais não. Os radicais não. E nessa época haverá muitos radicais, você veja as notícias na Europa, lá na França, o que está acontecendo, na Inglaterra, o que está acontecendo, que paramos de falar. Mas não à toa, o que tem de cristão frio, de ateísmo crescendo e de islamismo tomando conta na Europa, não está no gibi. E isso é profético. Isto iria acontecer. Tem que acontecer, as profecias têm que acontecer, está escrito.
Então os países vão ver nessa unidade aí uma solução para acabar com os problemas que as testemunhas causaram, né? Ou que estão causando, e aí o anticristo vai se levantar para ser o solucionador das catástrofes que estiveram ocorrendo no mundo, oriunda da igreja das duas testemunhas. E aí é onde vai ser atacada de mestre, onde vai acabar, né, através de decretos, não sei como é que vai ser, mas com certeza vai ser um golpe muito forte e a besta vai, como diz o texto, comer, né, da carne da prostituta, né? Então, são ideologias que andam juntas, mas lá na frente vai dar com cara na parede, né? Assim como também o império do anticristo vai dar com cara na parede quando, né, o Senhor Jesus voltar, e não será muito, muito longe, porque são só 3 anos e meio, né, ali. Certo, gente? Então, peço perdão mais uma vez por estar explicando isso de uma forma rápida, né? Mas precisei fazer isso para que você pudesse entender então a dinâmica dos pés, porque os pés têm parte, né, de Roma. Eu queria ver o seu vídeo, né, onde você explica com detalhes tudo ali. Vou deixar aqui na descrição o vídeo, você entra lá e você vê todos os detalhes com imagens, tudinho ali, o que a gente está ensinando. Certo, gente? É isso daí. Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.